Olá, amigos do grupo de estudo dos Fundamentos da Doutrina Espírita. O assunto de hoje é vida espírita ou vida no mundo espiritual, conforme nós encontramos na segunda parte do Livro dos Espíritos. Em relação à erraticidade, a primeira coisa que cumpre ressaltar é que erraticidade é um período de tempo em que se está no mundo espiritual à espera da próxima encarnação. Não é, portanto, sinônimo de mundo espiritual, não é sinônimo de lugar, é um sinônimo de tempo. E esse período da erraticidade, ele vai variar de acordo com as necessidades do próprio espírito. Como nós encontramos espíritos em três possibilidades: primeira, um espírito encarnado. Segundo, um espírito encarnado, desencarnado, esperando pela sua próxima encarnação, ou um espírito desencarnado que não precise mais encarnar. Esta última é a situação exclusiva dos espíritos puros. Então, a erraticidade não é necessariamente um sinal de inferioridade, mas apenas um sinal de que ainda não se chegou à perfeição que nós podemos chegar. Então, nós encontramos espíritos que estão na erraticidade em diferentes graus, podendo ser imperfeitos ou até mesmo espíritos bons, já que os espíritos puros não se encontram na erraticidade, eles não precisam mais encarnar. É possível a um espírito progredir na erraticidade, através dos esforços e dos estudos que ele faz. E os espíritos são mais ou menos felizes no intervalo entre uma e outra encarnação, a depender do seu estágio de desenvolvimento moral. As percepções dos espíritos são diferentes das nossas, já que eles não percebem a duração do tempo como nós percebemos. Então eles fazem uma noção muito mais justa do presente do que nós podemos fazer. E têm ideias também muito mais justas em relação ao passado, ao que foram, e do que podem ser no futuro, embora não tenham esse conhecimento aberto somente para os espíritos muito mais evoluídos. Nós não conseguiremos ver como espíritos o nosso passado em toda a sua integridade, apenas aquilo que for possível para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, de acordo com o estágio em que estivermos, a fim de que isso não nos cause muita perturbação. Mas não é porque os espíritos estão desencarnados que eles já têm todos os conhecimentos e que esses são ilimitados. Por isso, a consulta aos espíritos é algo que não deveria ser feito por nós. As sensações dos espíritos são diferentes das percepções. As percepções referem a tempo, espaço, e sensações é em relação ao mundo que está ao seu redor. Como eles percebem, como eles sentem as coisas que estão ao seu redor. Eles continuam a ter as visões que nós temos, mas de uma maneira muito mais amplificada do que nós temos. Assim, os conceitos de beleza visual, auditiva, são diferentes dos nossos. As nossas músicas, as nossas paisagens, não são tão belas para eles como são para nós. E os espíritos não sentem as mesmas necessidades de repouso e cansaço que nós temos, a depender, é claro, do seu grau de desmaterialização. Quanto mais materializado estiver um espírito, mais ele vai sentir essas necessidades, as sensações mesmo de fome, de sede, de cansaço, que nós tínhamos aqui na Terra. Mas isso vai depender de quanto ele esteja se desmaterializando nos seus esforços. As paixões também não sumirão de uma hora para outra. Os espíritos continuam a cultivar aquilo que cultivavam aqui na Terra: o orgulho, o egoísmo, a vaidade, enfim, todas aquelas coisas que nos prendiam aqui na Terra, as características mais materiais, não serão perdidas de um momento para o outro. Haverá necessidade de esforços. Então, no mundo espiritual, de acordo com as nossas percepções mais amplas, mais evoluídas das coisas, poderemos nos livrar mais rapidamente dessas nossas paixões, das características inferiores que cultivamos enquanto estamos aqui na Terra. Mesmo sendo inconveniente, haverá necessidade de esforço para se livrar dessas paixões inferiores. Os sofrimentos pelos quais os espíritos passam são diferentes dos sofrimentos que nós temos aqui na Terra. Nós sofremos por coisas muito mais materiais, sofremos com fome, sofremos com calor, sofremos com doença. Uma vez que os espíritos não têm mais o mesmo envoltório material que nós possuímos, os seus sofrimentos são muito mais morais, decorrentes
das imperfeições que eles cultivaram aqui na Terra, as suas más características, as coisas erradas que fizeram, o bem que deixaram de fazer, serão para eles motivo de sofrimento. Então, não têm mais as mesmas necessidades físicas, mas os seus sofrimentos são bastante ligados ao seu desenvolvimento moral. Nós poderemos, no mundo espiritual, auxiliar-nos no nosso progresso quanto à escolha das provas pelas quais passaremos nas próximas encarnações, ou pelo menos naquela imediata, escolhendo, de uma forma geral, os problemas pelos quais nós passaremos. Poderemos escolher algumas imperfeições, mas não necessitaremos passar necessariamente por todos os tipos de provas, já que muitas se equivalem. Mas o que nos orienta nessa escolha é justamente as necessidades que nós temos de nos livrarmos das nossas imperfeições, de podermos nos aperfeiçoar. E por isso, muitas vezes, nós poderemos nos equivocar quanto a essas escolhas, podendo escolher coisas que estejam além das nossas forças ou coisas que sejam muito aquém das nossas necessidades. Por isso, precisamos constantemente do auxílio desses espíritos. E não se enganem, nós passaremos por provas até o momento em que formos contados como espíritos puros. Nos estágios, portanto, de espíritos imperfeitos e até mesmo de espíritos bons, necessitaremos continuar passando por provas. O espírito só poderá ser considerado como um espírito puro, perfeito, quando tiver, portanto, passado por todas as provas que forem necessárias. Quando não tiver mais que ser necessário, este será o momento em que será contado como um espírito puro. Em relação às nossas relações afetivas, as relações com os outros espíritos, nós continuaremos a manter muitas dessas relações. As relações de afeto com os nossos amigos, com os nossos familiares, com aqueles com quem gostamos. E também as relações de desafeto em relação àqueles que não simpatizamos muito aqui na Terra. Entre os espíritos, há um grau de subordinação que é determinado pela ascendência moral que tem os espíritos mais elevados. Esta ascendência é irresistível. Os espíritos inferiores não conseguem se furtar a esta influência que os bons espíritos podem exercer sobre aqueles que lhes são inferiores. Nós não conseguiremos dissimular os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque no mundo espiritual a comunicação é feita pelo pensamento, pelas ideias, que plasmam de um para o outro de acordo com o grau de desenvolvimento. Os espíritos inferiores não conseguem captar as ideias, os pensamentos dos outros, mas os espíritos mais evoluídos sim, e por isso não há necessidade de comunicarmos muitas vezes as nossas falas. Eles sabem o que sentimos, percebem aquilo que pensamos, e nós nos reuniremos sempre com aqueles com quem tivermos essas afeições e também tentaremos evitar aqueles com quem tenhamos desafetos. As lembranças nos espíritos podem ser muito vívidas em relação à última encarnação e vai se diluindo em relação às encarnações mais antigas, aquelas que já deixamos para trás. Mas não nos lembraremos de todas as nossas existências, porque isso poderia nos trazer graves inconvenientes, se ainda não tivermos maturidade suficiente de percebermos os erros do passado como sendo um processo de desenvolvimento e de crescimento. Muitas coisas poderão ficar ocultas a nós, sendo abertas apenas em momentos oportunos no futuro. As ideias que nós temos no mundo espiritual se modificam, elas se desenvolvem de acordo com o nosso progresso intelectual e o nosso progresso moral. É assim que nós deveremos verificar aquilo que deveremos corrigir e escolhemos então as provas pelas quais poderemos passar. E é interessante notarmos que apesar de nós já termos reencarnado diversas vezes, ainda assim, quando retornamos ao mundo dos espíritos, quando não temos o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, ainda nos surpreenderemos por reconhecermos a nossa situação como espíritos. E por fim, nós poderemos ver os nossos funerais, poderemos ver a situação pela qual os outros nos observam, se boa ou se ruim, de acordo com as afeições que tivermos deixado em seus corações. Isso é um grande alívio para aqueles que tiveram boas afeições, mas poderá ser um castigo
para aqueles que deixaram somente discórdias entre aqueles que aqui ficaram. E muitas vezes pode até mesmo ver a briga pela sua fortuna, se deixou para trás grandes haveres no mundo material. É para eles uma punição, porque com isso observam que eram muito mais bajulados do que realmente amados, de acordo com o seu desenvolvimento financeiro aqui na Terra. É o que tínhamos para hoje. Nos encontraremos então no próximo estudo. Até lá, amigos!